Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda. Hoje, pela graça de Deus, nós terminamos o terceiro livro, o livro de Levítico. Nós vamos meditar no capítulo 25, 26 e 27. Vamos para o capítulo 25, começa assim. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Aqui Deus está trazendo o ensino sobre o ano sabático. E no capítulo 25 nós vamos ter também o ano do jubileu. Gente, essa mensagem do ano sabático e do jubileu, ela é muito forte. O ano sabático era uma ideia de que ecoava em toda a sociedade israelita. Que ideia era essa? Que a terra tinha um ritmo natural. Então, a cada 7 anos trabalhado, a terra deveria descansar, ter uma pausa para uma renovação, para um rejuvenescimento, né? Isso não era para garantir apenas a saúde da terra, é para que também, meus irmãos, pudesse ter alívio aos trabalhadores. Então nós temos o ano sabático e nós temos a proclamação do ano do jubileu, que a cada 50 anos isso tinha um impacto profundo na sociedade em todos. A cada 50 anos, o ano do jubileu, este era um ano de libertação e renovação. Propriedades eram devolvidas aos seus donos originais, escravos eram libertos. É um ato de misericórdia divina. É um ato de misericórdia divina. Qual que é a importância desses anos? É um ano de descanso e é um ano de renovação, que transcende o contexto histórico. Aqui tem um impacto muito espiritual. E essa prática ela nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida espiritual, sobre a nossa própria caminhada. Então nós devemos lembrar dessas práticas especiais, que ela exigia uma extrema confiança na providência divina. Já parou para pensar se você parar de trabalhar um ano? Para isso acontecer, você tem que confiar muito em Deus, que Deus vai te sustentar. Você tem que ter uma organização financeira muito boa. Então, em resumo, o capítulo 25 traz esse entendimento. E aí, quando a gente chega no ano do jubileu, e vamos falar mais sobre o ano do jubileu, porque o ano sabático era esse ano de descanso, o ano do jubileu, e aí nós temos esse trecho do verso 8 ao verso 17, nós temos a lei da redenção da terra. Então essa lei era o quê? Ela estabelece que se uma família vendesse a sua terra, um parente próximo tinha o direito de resgatá-la a qualquer momento. Esse parente, conhecido como redentor, tinha a responsabilidade de comprar a terra de volta para a família que vendeu. É o que vai acontecer com Noemi e com Ruth. Que nós vamos ter a pessoa que vai ser o redentor. Redentor, te lembra alguém? Sim, lembra Jesus. Lembra Jesus. Porque Jesus foi o redentor. Ele comprou eu e você. Eu e você. Nós éramos escravos, mas ele nos comprou e ele nos tirou da escravidão de Satanás e nos fez e nos colocou e nos transportou para o seu reino. Coisa linda. E aí nós temos também, do verso 18 em diante, nós temos a misericórdia com os pobres. E o que essa lei vai dizer? O que essa parte vai dizer? O ponto de partida aqui é a promessa divina que o povo deveria obedecer às leis e aos mandamentos. Por quê? Porque haveria uma colheita suficiente, né, durante o 6º ano para sustentá-lo, durante o ano que eles ficariam ali descansando. Então há essa promessa. O aspecto notável aqui, e aí eu quero ler que você, o verso de número 18, pratique os meus decretos e obedeço às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na sua terra. Exige fé? Sim, mas há uma palavra de Deus dizendo, se você fizer, você vai ter segurança. Você vai ter segurança. E aí nós vamos ter aqui também no capítulo 25 as regras para o escravo e servos. Esta regra é uma demonstração do compromisso de Deus com a justiça social e com a compaixão.
e com a compaixão. Ele garantia que mesmo em tempos de dificuldade econômica, o povo de Israel não caísse em um sistema de escravidão perpétua. Então ele tinha expectativa do escravo que ele seria liberto, que ele teria a liberdade dele. E o jubileu, ele é muito importante. Qual que é a importância do jubileu? O jubileu, que ocorre a cada 50 anos, era mais do que um simples evento. Era um ato de misericórdia divino que ecoava por toda a sociedade israelita. No centro dessa prática, qual é a ideia? Que no jubileu as propriedades seriam devolvidas aos seus proprietários originais. Isso significava que, ao longo das décadas, as terras que haviam sido vendidas ou hipotecadas, devido a dificuldades financeiras, retornariam à sua família de origem. Essa disposição não apenas mostra a misericórdia divina, mas também destacava o valor da justiça e da igualdade na sociedade. O jubileu também tinha implicações que refletia a importância da confiança na providência divina durante o jubileu. Outro aspecto notável aqui é o dos servos estrangeiros residentes em Israel, que durante o jubileu eles também eram libertados, enfatizando a misericórdia de Deus. Então o jubileu não era apenas uma prática legal ou econômica, era uma manifestação concreta dos princípios profundos da fé e da justiça. E aí nós vamos para o capítulo 26. Capítulo 26. Capítulo 26, aqui de Levítico, ele começa dizendo assim: não façam ídolos, nem imagens, nem coluna sagrada para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que vai começar aqui no capítulo 26 é a bênçãos pela obediência. Sempre vai haver sobre mim e sobre você bênçãos quando nós andamos em obediência. Pastor, não é fácil andar em obediência. Sim, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E se eu quero bênçãos, e aqui nós temos a recompensa pela obediência. A recompensa da obediência. Bênçãos vão vir. E aí eu tenho aqui uma adoração e obediência. Guardo os meus sábados, reverencio o meu santuário, eu sou o Senhor. Se você seguir os meus decretos, obedecer os meus mandamentos e os puser em prática, eu mandarei a você chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Gente, que lindo! Porque nós viemos, durante todo o livro de Levítico, falando sobre como sacrificar, como ofertar, lei. Agora Deus está dizendo assim: se você seguir tudo o que eu falei, eu vou te abençoar. Eu vou derramar chuva. Israel era uma nação agrícola, então chuva era sinal da bênção de Deus sobre eles. Deus vai dizer: eu vou trazer chuva, eu vou te dar colheita, eu vou te dar paz, eu vou te dar segurança, eu vou trazer multiplicação, a propriedade de vocês. E o melhor, verso 13. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que o prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Deus dizendo assim: olha, eu estou com vocês. E aí, o capítulo 26, ele fala do castigo da desobediência. Se a obediência me traz bênção, a desobediência vai trazer maldição. Se eu vou ser recompensado pela obediência, a desobediência, meu irmão, aí Deus está dizendo, ele vai trazer pragas e adversidades, fome e desespero, derrota diante dos inimigos, exílio e dispersão, porque Israel vai para o exílio, por quê? Por causa da desobediência. Mas olha o verso de número 40, 40 diz assim: mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Deus já está dando um caminho de restauração. Isso é muito lindo. Por quê? Porque ao longo da Bíblia, seja aqui no Pentateuco, seja nos Salmos, ou seja nos profetas, vai ficar muito evidente que há um caminho de restauração
para a nação, para o povo. E agora nós chegamos no último capítulo do livro de Levítico, capítulo 27. Está sendo um privilégio com você. E aí o capítulo 27, ele fala do resgate do que pertence ao Senhor. Olha como começa o capítulo 27. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, façam conforme o devido valor. Ele vai trazer sobre os votos ao Senhor as suas regras. Isso é importante, porque ele traz instrução de como alguém que fizer um voto, ele deve fazer uma avaliação cuidadosa desse voto. Salomão, em Provérbios, ele vai dizer que devemos ter muita atenção quando formos fazer um voto, para que não sejamos escravos, pegos por esse voto. Porque eu faço um voto na empolgação e eu não consigo cumprir. Se eu fiz um voto, Deus espera que eu cumpra esse voto. Então ele traz orientações muito claras. E aí eu quero ler aqui com você o verso de número 26, que ele diz assim: ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja cria de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. E aí ele vai continuando assim, ó, 28. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras, suas propriedades, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, uma vez que houve uma consagração, houve. O capítulo 27, ele termina como? Verso 34. Vamos ler verso 34? São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Essa conclusão, ela é significativa por várias razões. Vamos lá. Primeira, ela reforça a autoridade de Deus sobre a vida do seu povo. Então, ao longo de Levítico, nós vemos Deus estabelecendo padrões de santidade, pureza, justiça para o seu povo. Então, quando Deus diz que esse mandamento veio dele, ele está dizendo, não é invenção humana, esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Então, ele está dizendo, esses mandamentos são meus. Além disso, o verso 34, o último verso de Levítico, ele mostra o quê? Ele mostra que tem que haver uma importância na minha vida e na sua vida, para a fidelidade e aliança entre Deus e Israel. Então a referência do Monte Sinai aqui também é simbólica. Foi no Monte Sinai que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, estabeleceu a base para toda a lei mosaica, foi no Monte Sinai. Então, portanto, a menção do Monte Sinai invoca a memória do povo desse evento fundamental na história de Israel, lembrando os israelitas de uma origem e identidade como um povo escolhido por Deus. E para terminar, o verso 34, ele encerra o livro com uma sessão assim, completando, fechando ela. Levítico, ela é uma obra densa, por isso que as aulas ficaram um pouquinho maior do que as outras, porque é repleto de detalhes rituais, detalhes sacrificiais, leis cerimoniais. No entanto, essa última declaração aqui do verso 34 do capítulo 27, ela resume de forma clara os propósitos dessas leis: orientar os israelitas a uma devoção a Deus e a um relacionamento com Ele. E para terminar, quais são as reflexões de Levítico 27? Uma das lições importantes que eu extraio aqui de Levítico 27 é a ideia da seriedade dos compromissos e das promessas que fazemos a Deus. Outro ponto também é o importante como nós devemos dedicar a Deus tudo que temos, a nossa devoção, o que temos, tudo que temos, não só nossa devoção, mas nossa propriedade, tudo que temos. Então, a ideia de redenção presente em Levítico 27, essa ideia de redenção, de resgate, de que tudo pertence ao Senhor, da origem do divino mandamento e leis, que lembra essa conexão com o divino, ou seja, foi Deus que nos entregou. O livro de Levítico, ele é um desafio para mim e para você, mas eu acredito que você, chegando ao final, a leitura no final do livro de Levítico, como você aprendeu. Eu queria terminar falando para você, o que mais falou ao meu coração foi quantas vezes a palavra santo, ou a palavra santidade,
ou mesmo quando a palavra santo e a palavra santidade não é apontado, mas todo ritual aponta para um viver santo, para uma vida de santidade. Você termina a leitura do livro de Levítico decidido a viver uma vida mais santa, mais pura, mais justa diante de Deus. Eu te abençoo, parabéns por chegar ao final do livro de Levítico. Terminamos mais um livro e amanhã nós começamos mais um livro. Vamos juntos? Nós vamos estudar juntos, vamos ler juntos toda a Sagrada Escritura. Deus te abençoe. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais um tempo com você. Deus te abençoe.